Oi, pessoal. Vocês têm acompanhado aí o caso da mulher que se passava por uma menina de 12 anos? Está muito comentado aí nas redes sociais. E será que você evitaria esse golpe? Talvez não. Olha só, o que está acontecendo, tá, pessoal? Uma mulher de 37 anos, com rosto de 37, assim, se passava por uma menina de 12, tá? Para ser adotada, para ser levada para casa por essas famílias, para ser acolhida em instituições, tá? E ela contava várias histórias tristes, horríveis, de que ela era abusada, de que ela sofria maus tratos, de que ela tinha problemas mentais, né? Ela tinha doenças, enfim, que ela tinha crises de pânico, de ansiedade, e as pessoas ficavam tocadas pela emoção, pela história dela, né? As pessoas ficavam compadecidas com a história dessa mulher, tá? Que era uma farsante, no caso, tá? E aí levavam ela para casa, davam tudo do bom e do melhor, davam comida, levavam ela para tomar é, sorvete, como se fosse uma criança mesmo, de 12 anos. Levavam ela no McDonald's, fizeram festa de aniversário para ela. E tem muitas pessoas criticando essas famílias de que elas foram ingênuas, tá? Mas a questão é bem mais embaixo, tá, pessoal? Uma questão bem mais séria. O que que acontece? Os golpistas, tá? Eles usam o apelo emocional. A gente tenta justificar algo pela razão, tá? Algo que na verdade foi feito pela emoção. E não, a razão não vai conseguir explicar esse algo quando ele é feito pela emoção, como foi feito com essas famílias, tá? As famílias ficavam tocadas pela história da menina, né? Da mulher, né? A menina. E o ser humano tem dentro dele o intuito de ajudar as outras pessoas, nato, de ter solidariedade. Então tu ouve uma história triste de uma mulher, de uma menina, né, que supostamente uma menina que foi abusada, ela disse que também foi obrigada a se prostituir, e aí as pessoas acabavam levando ela para casa. E com isso ela deu vários golpes em vários estados para várias famílias. E a última família conseguiu avisar a polícia, porque um dos familiares desconfiou que ela era uma golpista e o policial confirmou, não, puxamos a ficha, realmente ela é uma golpista. E aí chamaram ela pelo nome, ela atendeu, e aí ela foi levada à prisão, né? E ela confessou que é uma estelionatária e que ela aplica golpes para se dar bem, para ser sustentada, né? Para ter comodidade. Então, assim, ó, o golpista ele usa o emocional da gente. Ele toca o emocional, ele toca o coração, ele toca a nossa pena, ele toca a nossa dor emocional que a gente tem de ajudar os outros em situações difíceis. E aí que mora o grande perigo, porque todos os golpistas usam desta mesma forma, desta mesma artimanha, desta mesma estratégia. É te pegar, é abusar da tua confiança, da confiança da tua família, no momento de fragilidade, pelo apelo emocional, pela parte emocional. Então ela tocava essas famílias pela parte emocional, famílias que queriam ajudar outras pessoas. E aí ela falava exatamente o que eles queriam ouvir, né? Que ela precisava de ajuda, que ela tinha sido abandonada, que ela sofria maus tratos, enfim, uma série de situações. E a família sustentava aquela pessoa. E aos poucos as famílias iam se dando conta daquilo que na verdade a história não fechava, né? E outros golpistas fazem a mesma coisa, usam da mesma estratégia, da mesma artimanha. E nas relações jurídicas também ocorre a mesma situação. A gente tem que tomar cuidado porque a gente se emociona nos negócios jurídicos e aí acaba a gente não usando o que? A frieza e a razão para resolver os problemas. Então, vamos pegar para o nosso lado aqui da compra e de venda de imóveis, por exemplo, um imóvel comprado na planta. Quando a gente vai lá olhar o showroom do imóvel, né? Vai olhar o imóvel lá no standard de vendas da construtora. Aquele imóvel foi decorado por um arquiteto que pensou em como ele poderia captar a emoção do comprador naquele momento. Então ele faz uma cozinha maravilhosa, ele faz uma sala maravilhosa, eles compram
objetos maravilhosos de decoração, de última geração, mais caros, nas melhores lojas, das melhores grifes, decoram conforme a gente vai ficar super entusiasmado para comprar aquele imóvel. E acabamos comprando pela emoção. E não se verificam daí os documentos, as certidões, os contratos, né, todos os documentos necessários para trazer a razão de volta e analisar corretamente aquela compra daquele imóvel. E aí que acontecem os erros. Porque se a gente deixar um pouco a emoção de lado e verificar os imóveis, analisar a documentação daquele imóvel, analisar a documentação daquela construtora, a gente evitaria muitos problemas ocasionados por construtoras que dão golpe, por construtoras e incorporadoras que estão falindo, por construtoras que não vão cumprir a data de entrega do imóvel, não é? Por vendedores particulares que estão, digamos assim, muito comprometidos com dívidas e querem se vender os seus imóveis para fugirem dessas cobranças, e depois você compra esses imóveis e percebe um prejuízo, a ineficiência que foi ter comprado pela emoção, porque você se emocionou com aquela compra. Então o ser humano, ele age muito pela emoção, e nessas horas, principalmente nessas horas em que você vai despender muitos valores, muito dinheiro, vai se comprometer com o financiamento, é que você tem que agir com a razão e com a frieza. Então a solução para esse problema é você justamente agir friamente, e se você não conseguir contrate uma assessoria para lhe ajudar, porque o assessor, um advogado especialista na área de direito imobiliário, por exemplo, vai te ajudar a fazer aquela compra de modo mais frio. Ele vai te pedir a documentação, ele vai te dar as orientações, as dicas necessárias para que você não sofra o prejuízo de ter comprado algo tão grande e depois se dar conta que havia um erro, um golpe, um prejuízo vindo ali, certo? Assim como aquelas famílias que não analisaram aquela história daquela menina, que poderiam ter feito melhores comparações, feito melhores investigações a respeito daquela mulher, poderiam se dar conta muito antes de que era uma golpista. Então é muito fácil a gente ser enrolado, sim, é muito fácil a gente cair em golpes, mas é necessário a gente agir de forma mais diligente para evitar todos esses prejuízos, ok? Deixe aqui o seu comentário se você concorda ou não com isso e o que você faria neste caso aqui. Um grande abraço.